Graças e paz, amados, passando aqui mais uma vez para gravar nossa mensagem de domingo às 15 horas ali no YouTube e às 16 horas no Facebook, no Instagram e WhatsApp. Vamos dar prosseguimento, querido, aos nossos estudos a respeito da sabedoria. Mas antes, vamos ter uma palavra de oração, pedindo a bênção do Senhor sobre a sua e sobre a minha vida. Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de pregar a tua palavra para o teu povo. Senhor, eu preciso da unção do Espírito Santo para que essa palavra seja viva e eficaz, mais cortante do que a espada de dois gumes, que penetra ao fundo até dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos do coração. Pai, capacita-me agora para gravar esse vídeo. Também dá capacidade aos nossos espectadores para que eles possam receber espírito de revelação e de sabedoria no pleno entendimento da palavra do Senhor, para que a gente possa ser edificado com aquilo que vamos estudar. Queridos, hoje nós vamos falar sobre a sabedoria como uma pessoa, e essa pessoa chama-se Cristo, Jesus Cristo, o Logos eterno e a sabedoria encarnada. Em 1 Coríntios 1, 19 a 25, diz o seguinte: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Os judeus pedem sinais miraculosos. Os gentios procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeu como grego, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Eu acho interessante quando o Senhor Deus lança certas coisas com o sentido de embaralhar a mente dos sábios e entendidos desse século, achando que eles estão com alguma coisa. Deus então bate para valer nos paradoxos da sua palavra para deixar sem graça todos aqueles que se acham sábios, no caso, os gregos, né? Que na verdade existe dois tipos de gente: os gentios, que são os gregos, e os judeus, judeu e gentio, as duas classes que existem. Depois Jesus veio e transformou isso no cristianismo, unindo judeus e gentios. Hoje somos um só povo, a saber, o povo de Deus. Mas ele começa questionando as pessoas sobre os seus valores, sobre o seu conhecimento, sobre as coisas. Pergunta: onde está o sábio? Sábio? Não tem. Sábio é Deus. Onde está o erudito? Aqui estamos falando do grego, que foi o pai da arquitetura, o pai da democracia, o pai das artes plásticas, o pai de tudo que diz respeito à cultura. Foram buscar lá na Grécia. É interessante que alguns anos atrás eu tive o privilégio de visitar Atenas, né, e visitar Roma. Então, primeiro nós fomos a Atenas e pudemos conhecer as reminiscências do passado. Então, você tem lá o Partenon, que é aquele prédio lá no alto, um conjunto arquitetônico que foi destruído pelo vento, pelas intempéries. Então, lá, eles reverenciam todos aqueles coisas do passado. Temos, por exemplo, o Areópago, onde Paulo pregou para os atenienses, e pude constatar muitas coisas lá em Atenas. Agora, qual não foi a minha surpresa quando chegamos em Roma, que eu pude ver a cópia daqueles monumentos gregos? O grego é o original, mas lá em Roma tinha a cópia. Cópia sem muita graça, mas eles reverenciam. Temos lá, por exemplo, temos o Coliseu,
Arco do Triunfo, temos uma série de eventos arquitetônicos lá de Roma, que é pura cópia dos originais que estão em Atenas, na Grécia. Então, é muito interessante. Os gregos são eruditos, eles têm o dom da palavra, os grandes sábios, Sócrates, Platão e outras figuras ilustres, eles eram eruditos na cultura, né, humana. E aonde está o questionador dessa era? Acaso, aí aqui entra a coisa. Não tornou Deus louco a sabedoria desse mundo? E tornou mesmo, porque a sabedoria desse mundo não está com nada, é tudo loucura. Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Você só vai conhecer a Deus através da sabedoria que Deus nos dá. 1 Coríntios 2,9 diz assim, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, você e eu. Mas o Espírito Santo vai revelar todas as coisas. Então, você só vai entender as coisas sobrenaturais via Espírito Santo. O Espírito Santo vai te dar a condição de entender. Então, aqui ele está dizendo que o mundo não conheceu a Deus, porque através da sabedoria humana ninguém chega. Você pode ler a Bíblia 595 vezes, tudo muito bem, mas se não houver revelação do Espírito sobre os escritos das Escrituras, você vai apenas ver como uma história do passado, um livro de histórias. Tá? É preciso que mesmo as Escrituras você alcance a revelação do Espírito para entender as coisas espirituais. Então você nunca vai entender a Deus com a sua mente natural, com a sabedoria humana. Não vai. Deus é sobrenatural. E ele faz isso para que as pessoas aqui se embananem e realmente não consigam seus objetivos através do orgulho, do conhecimento, da cultura humana. Isso não vale nada para Deus. Então, olha só. O mundo não conheceu a Deus através da sabedoria humana. Então, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. A pregação do evangelho é uma loucura e você logo em seguida vai saber por quê. Os gregos pedem, aliás, os judeus pedem sinais miraculosos. Os judeus gostam de milagre. Se não tiver milagre, para ele não serve. E os gregos procuram sabedoria. Mas nós, cristãos, pregamos a Cristo crucificado. E aí é loucura, meus irmãos. É loucura, é escândalo para o judeu. O judeu não aceita que Jesus tenha sido dependurado no madeiro. E é loucura os gentios. Como que o Filho de Deus vai ser morto e pendurado numa cruz? Na cabecinha deles isso não entra. Então, olha só. Nós pregamos a Cristo crucificado. E isto é escândalo para os judeus, que se consideram a casta superior. Jamais admitir, naturalmente, um judeu ir para a cruz, muito menos Jesus, que era o Filho de Deus. E já os gentios falam, isso é loucura, onde é que já se viu um homem tão sábio, tão entendido, tão maravilhoso como Jesus ir parar numa cruz? Não, isso não entra na cabeça da gente. Agora, para os que foram chamados, você e eu, tanto para judeu como gentil, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então, a sabedoria de Deus ela está encarnada em Jesus. Então, se você tem a mente de Cristo, você tem a sabedoria do alto. Se não, não. Porque aí ele arremata todo o raciocínio dele. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Veja, meus amados, que situação maravilhosa. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. A sabedoria humana é reduzida a nada, porque não serve para tratar de coisas espirituais. E a fraqueza de Deus é mais forte
do que a força do homem. Veja só. Em Colossenses 2, 2 e 3 diz o seguinte, amados. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Gente, que coisa extraordinária. Então, Jesus é a sabedoria encarnada, vivendo no meio do seu povo. Então, Paulo, quando fala para os colossenses, ele diz, esforço-me para que eles, os colossenses, sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor, o amor é o vínculo da perfeição, e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, que só pode vir via espiritual, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus. Eu acho muito interessante, queridos, é que o nosso Deus é um Deus de mistério. E você não vai decifrar esse mistério intelectualmente, com a sua mente humana. Você precisa da revelação do Espírito para entender os mistérios de Deus, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Entender que Cristo habita no ser humano é outra loucura, que muita gente boa não acredita, não aceita. Mas está escrito aqui que em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Por isso é que nós precisamos, amados, de uma forma ou de outra, estudar as Escrituras, receber as revelações de Deus e manter dentro de nós viva a seiva, a chama do Espírito Santo, para que possamos compreender tudo aquilo que Deus quer nos comunicar. Então, todo o conhecimento está em Jesus. Então, quando você tem a mente de Cristo, e você tem a mente de Cristo, você tem o Espírito Santo dentro de você, que vai testificar as palavras que você está estudando com a Bíblia. A Bíblia é o referencial, né? Os crentes de Bereia eram os mais entendidos da época, porque eles comparavam o que Paulo estava dizendo com o que estava na Bíblia. Eu sou um bereano. Você me traz algo da parte de Deus, eu vou dizer, tudo bem, mas onde é que está na Bíblia? Ah, não está na Bíblia, então não serve. O bereano é aquele que cultiva os escritos da Bíblia, que crê nos versículos, que crê na palavra de Deus encarnada, e aí nós vamos aceitar essas mudanças conforme está escrito na Bíblia. Mas se não está na Bíblia, meu irmão, pode ser a coisa mais linda do mundo, eu não aceito, eu não quero, porque isso é confusão, e Deus não quer. Deus não é Deus de confusão, Deus é um Deus de paz. Então, Cristo não apenas ensina sabedoria, ele é a própria sabedoria encarnada, a perfeita manifestação de Deus. Amados, falta muito para os crentes a revelação perfeita de quem é Jesus. Se nós conseguirmos alcançar essa perfeição, esse entendimento, a vida vai ser muito mais fácil. Você vai passar por etapa da sua vida com pleno conhecimento do Filho de Deus. Agora, você precisa amar a Jesus, estudar a palavra, praticar a palavra, crer na palavra, porque a palavra nada mais é do que Deus em letras, Jesus encarnado. Essa é a palavra. Deus se fez carne, tabernaculou em nós para nos trazer a revelação mais profunda das coisas do Senhor. Então, veja bem, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É simplesmente maravilhoso. Cristo não apenas nos ensina a sabedoria, ele é a própria sabedoria encarnada, a perfeita manifestação dos filhos de Deus. Eu fui evangelizado por um pastor alemão muito querido, e ele passou mais de 8 meses me ensinando a Bíblia, fazendo estudo bíblico comigo. Chegou ao ponto, amado, de eu
ficar realmente vidrado, apaixonado pela pessoa de Jesus. Só que quando ele me convidava para aceitar Jesus como meu único Senhor e Salvador, eu pulava fora. Por quê? Porque eu tinha péssimas referências dos crentes. Eu não queria ser crente. Para mim, crente era sinônimo de pobreza, de ignorância, de fanatismo. Eu não queria ser crente, porque achava que crente não estava com nada. Mas eu conheci Jesus, uma pessoa fantástica, inteligente, maravilhosa, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, por Jesus eu me apaixonei. Mas na hora de aceitar o título de crente, eu não queria. Até que um dia o Senhor me pegou, me levou a um jantar de homem de negócio chamado Adonep. E lá eu conheci o outro lado do Evangelho, o outro lado dos crentes, crente bonito, crentes inteligentes, crente moderno, crente que usava roupa como todo mundo usa. Falei, mas esse tipo de crente aqui eu quero. Crente que me amaram de primeira vez, o amor é algo que nos constrange. Eu cheguei no jantar da Adonep, fui abraçado, beijado por muitas pessoas que eu não conhecia. Falei, que povo é esse? Os crentes. Mas a imagem de crente que eu tinha era da igrejinha do bairro, né? Todo domingo de manhã, as pessoas passavam na frente da minha porta com a Bíblia debaixo do braço para ir cultuar a Jesus. Eu achava aquilo um absurdo. E eu estava na minha casa, tomando uma caipivódica na varanda da casa, apreciando as pessoas passando para a igreja. Então, quando esse pastor veio falar sobre Jesus, eu falei, pastor, eu até aceito fazer o estudo bíblico, mas não me convide para ir nessa igreja que eu não vou. O cara falou, não tem problema. Esse pastor era muito sábio. Hoje ele está com o Senhor. Pastor Helmut, homem de Deus, teve uma paciência de Jó comigo, porque eu fui sempre um cara problemático no início do evangelho, mas ele, com toda a paciência que Deus lhe deu, tolerou as minhas bobagens, até que eu cheguei ao conhecimento mais profundo do evangelho, através da Adonep, aceitei Jesus. Aí passei a frequentar aquela igreja, parei de tomar caipivódica, parei de ficar sentado na varanda da minha casa vendo as pessoas e fui para lá estar com eles para cultuar a Deus. Que coisa linda é quando o Espírito Santo quebra as barreiras, quebra todas as coisas erradas que você tem, os paradigmas que você tem. Outra, naquela época o Ayrton Senna, o piloto de Fórmula 1, estava ganhando todas as corridas. Cheguei para ele e falei, olha, pastor, no dia que tiver corrida, nem chame que eu não vou para a sua igreja. E hoje eu não largo da igreja por nada, pode ter quem esteja lá, largo tudo para estar na casa do meu Deus. Mas isso é um processo, isso foi coisa que o Senhor teve paciência comigo, o Espírito Santo muito bondoso, suportou muitas bobagens minhas, mas me fez compreender que há um mistério, que é Jesus habitando no ser humano. Isso é simplesmente maravilhoso. Então, eu quero lhe dizer, meu caro, que Jesus os tesouros escondidos da sabedoria estão nele, assim como os seus conhecimentos a respeito de tudo. A cruz revela a inversão da lógica humana. É na fraqueza que reside o poder e é na loucura que se encontra a sabedoria. Aqui o Senhor embaralhou a cabeça dos caras. As pessoas que viviam pensando nesses valores naturais, nessa passagem aqui, cai do cavalo. Porque a cruz revela a inversão da lógica humana. Ou seja, é na fraqueza que resiste o poder. E é na loucura que se encontra a sabedoria. Colossenses declara que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria humana. A sabedoria na criação, quando Deus criou todas as coisas, a sabedoria estava com ele. Nada do que foi feito aqui teria sido feito sem a sabedoria. Olha só, Provérbios 8, 22 a 31. O Senhor me criou como o princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Olha que coisa maravilhosa. Nasci quando ainda não havia abismo,
quando não existiam fonte das águas, antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó, com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando ele traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima, estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado, eu era o seu arquiteto. Dia a dia, eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Gente, que descrição fantástica e maravilhosa. A sabedoria fala de onde ela estava quando tudo foi criado. Ou seja, desde o início da criação, a sabedoria estava em Deus, que era Jesus. Jesus sempre esteve com o Pai em todos os momentos da criação, todos os tempos. A Bíblia diz que tudo foi feito por ele, por Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então você percebe o quanto Jesus é importante hoje para o nosso conhecimento. Então saber que esse Jesus maravilhoso habita dentro de mim, habita dentro de você através do Espírito Santo, é uma revelação que é loucura para os homens, loucura para os entendidos, loucura para os sábios. Mas para nós que somos regenerados, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, é poder de Deus, é unção de Deus para representarmos a Deus nessa terra em que vivemos. Então, a sabedoria estava na criação e a ordem divina do universo ela estava lá. Então, nós não podemos abrir mão da sabedoria para nada. Tudo quanto eu e você precisamos fazer, nós precisamos ter humildade, nós precisamos ter dependência, nós precisamos ter conhecimento da sabedoria, porque é ela que vai agir em nós, que vai nos dar as diretrizes corretas para que a gente possa fazer a coisa certa. E quando a Bíblia fala de renovação da mente, é porque a mente natural do ser humano, ela não tem nada de sabedoria divina. Então, renovar a mente é trocar os padrões humanos, conhecidos, pelos padrões divinos da sabedoria de Deus. Então, isso é renovação da nossa mente. Se você se converteu e não renovou a sua mente, lamento te informar que alguma coisa está errada com você. Então, quando vemos aqui a descrição da criação e como se fez presente a pessoa do Espírito da sabedoria, é muito interessante. A sabedoria foi instrumento de Deus na criação e está impressa na ordem criada. A criação manifesta a sabedoria de Deus. Salmo 19:2 diz assim: os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, e uma noite revela outra noite. Olha só que coisa maravilhosa. A criação manifesta a sabedoria de Deus. Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento proclama as obras das suas mãos. E um dia fala disso a outro dia, uma noite da outra noite. A vida ordenada, com limites e propósito, é um reflexo da criação divina. E quando a Bíblia fala que Deus colocou limites para que o mar parasse, eu acho isso uma revelação maravilhosa. Eu gosto de ir para a praia, fico lá na praia vendo as ondas quebrando ali na praia. E ela não ultrapassa o limite que Deus estabeleceu. Isso é fruto da sabedoria divina, né? A desordem moral e espiritual é uma insensatez.
Romanos 1, 21 e 22 diz assim: porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificou como a Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos, e se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Aquele capítulo 1 de Romanos é muito maravilhoso. Fala da depravação do ser humano, porque se afastaram de Deus, não deram glórias a Deus, não obedeceram os princípios de Deus, por isso Deus os entregou a uma situação deplorável, para que o homem viesse a se degradar como ser humano, mostrando verdadeiramente quem ele é. Amados, o ser humano sem Deus não passa de um corpo sem espírito, morto. Está andando para lá e para cá, mas não tem vida, porque a vida está no espírito. Então, capítulo 1 de Romanos fala da depravação do homem e as consequências que o próprio homem colheu em função dessa escolha que ele fez. Então, veja bem, a sabedoria e a revelação do Espírito Santo como mestre sábio. 1 Coríntios 2, 6 a 11 diz assim: entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria dessa era, ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos de sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Nenhum dos poderosos dessa terra o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois, quem dentre os homens conhece as coisas dos homens, senão o próprio homem? A não ser o Espírito do homem que está nele. Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Então, veja bem, Paulo ensina que a sabedoria de Deus é o mistério revelado apenas aos espirituais, pela iluminação do Espírito. Amados, eu e você, sem o Espírito Santo, não passamos de seres humanos comuns, naturais. Mas quando você entende que a sabedoria de Deus é o mistério revelado, não apenas aos comuns, mas aos espirituais, pela iluminação do Espírito, né? Em Isaías 11:2 diz assim: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, e o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. São os 7 Espíritos de Deus que fala da menorá, é um reflexo, a menorá é um exemplo, né? Ficava lá no trono de Deus, e cada haste da menorá representa um dos 7 Espíritos de Deus que eu acabei de mencionar aqui. Então, meus amados, é muito importante você entender que a sabedoria é um mistério, não é para qualquer um, é para quem o Senhor requer. Pai, eu quero lhe agradecer por esse momento que passamos aqui estudando a tua palavra. Ó Senhor, que as palavras que eu não fui claro em explicar, que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus complete a obra no coração de cada um que nos assistiu, que nos ouviu. Então, que todos sejam instruídos, iluminados, ensinados pelo Espírito Santo, para que possam compreender a profundidade desse estudo. Ó Senhor, abençoa aqueles que nos assistem, abençoa o teu povo, hoje e para sempre. Guarda-nos irrepreensíveis, corpo, alma e espírito, até a volta de Cristo. Deus, muito obrigado pelo seu amor para comigo e para com o seu povo. A ti, desde já,
Nós damos, papai, toda a honra, toda a glória, todo louvor e o fazemos, Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém e amém.